Áudios grátis para concursos. Lei nº 4.737, institui o Código Eleitoral. Artigos 117 ao 130. Capítulo 1º. Das sessões eleitorais. Artigo 117. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Inciso 1º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Inciso 2º. Se em sessão destinada aos cegos, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. Artigo 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida aos presidentes das mesas receptoras para facilitação do processo de votação. Capítulo 2º. Das mesas receptoras. Artigo 119. A cada sessão eleitoral corresponde uma mesa receptora de votos. Artigo 120. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesários, 2 secretários e um suplente, nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciado pelo menos com 5 dias de antecedência. Inciso 1º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários. E, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. Segunda, os membros de diretórios de partidos desde que exerça função executiva. Terceiro, as autoridades e agentes policiais, bem como os funcionários no desempenho de cargos de confiança do Executivo. Quarta, os que pertencerem ao serviço eleitoral. Inciso 2º. Os mesários serão nomeados, de preferência entre os eleitores da própria sessão, e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da Justiça. Inciso 3º. O juiz eleitoral mandará publicar no Jornal Oficial, onde houver, e, não havendo, em cartório, as nomeações que tiver feito, e intimará os mesários através dessa publicação, para constituírem as mesas no dia e lugares designados, às 7 horas. Inciso 4º. Os motivos justos que tiverem os nomeados para recusar a nomeação, e que ficarão à livre apreciação do juiz eleitoral, somente poderão ser alegados até 5 dias a contar da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo. Inciso 5º. Os nomeados que não declararem a existência de qualquer dos impedimentos referidos no inciso 1º incorrem na pena estabelecida pelo artigo 310. Artigo 121. Da nomeação da mesa receptora, qualquer partido poderá reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 2 dias, a contar da audiência, devendo a decisão ser proferida em igual prazo. Inciso 1º. Da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo, dentro de igual prazo, ser resolvido. Inciso 2º. Se o vício da constituição da mesa resultar da incompatibilidade prevista no número I, do inciso 1º, do artigo 120, e o registro do candidato for posterior à nomeação do mesário, o prazo para reclamação será contado da publicação dos nomes dos candidatos registrados. Se resultar de qualquer das proibições dos números 2º, 3º e 4º, e em virtude de fato superveniente, o prazo se contará do ato da nomeação ou eleição. Inciso 3º. O partido que não houver reclamado contra a composição da mesa não poderá arguir sob esse fundamento, a nulidade da sessão respectiva. Artigo 122. Os juízes deverão instruir os mesários sobre o processo da eleição, em reuniões para esse fim convocadas com a necessária antecedência. Artigo 123. Os mesários substituirão o presidente, de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, e assinarão a ata da eleição.
Inciso 1º. O presidente deve estar presente ao ato de abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, comunicando o impedimento aos mesários e secretários pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento se der dentro desse prazo ou no curso da eleição. Inciso 2º. Não comparecendo o presidente até às 7h30, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta ou impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou o suplente. Inciso 3º. Poderá o presidente, ou membro da mesa que assumir a presidência, nomear ad hoc, dentre os eleitores presentes e obedecidas as prescrições do inciso 1º, do artigo 120, os que forem necessários para completar a mesa. Artigo 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 dias após, incorrerá na multa de 50% a 1 salário mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante selo federal inutilizado no requerimento em que for solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal. Inciso 1º. Se o arbitramento e pagamento da multa não for requerido pelo mesário faltoso, a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367. Inciso 2º. Se o faltoso for servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15 dias. Inciso 3º. As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora deixar de funcionar por culpa dos faltosos. Inciso 4º. Será também aplicada em dobro observado o disposto nos inciso 1º e 2º, a pena ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa apresentada ao juiz até 3 dias após a ocorrência. Artigo 125. Não se reunindo, por qualquer motivo, a mesa receptora, poderão os eleitores pertencentes à respectiva sessão votar na sessão mais próxima, sob a jurisdição do mesmo juiz, recolhendo-se os seus votos à urna da sessão em que deveriam votar, a qual será transportada para aquela em que tiverem de votar. Inciso 1º. As assinaturas dos eleitores serão recolhidas nas folhas de votação da sessão a que pertencerem, as quais, juntamente com as cédulas oficiais e o material restante, acompanharão a urna. Inciso 2º. O transporte da urna e dos documentos da sessão será providenciado pelo presidente da mesa, mesário ou secretário que comparecer, ou pelo próprio juiz, ou pessoa que ele designar para esse fim, acompanhando aos fiscais que o desejarem. Artigo 126. Se no dia designado para o pleito deixarem de se reunir todas as mesas de um município, o presidente do Tribunal Regional determinará dia para se realizar o mesmo, instaurando-se inquérito para a apuração das causas da irregularidade e punição dos responsáveis. Parágrafo único. Essa eleição deverá ser marcada dentro de 15 dias, pelo menos, para se realizar no prazo máximo de 30 dias. Artigo 127. Compete ao presidente da mesa receptora, e, em sua falta, a quem o substituir. E, receber os votos dos eleitores. Segunda, decidir imediatamente todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem. Terceiro, manter a ordem, para o que disporá de força pública necessária. Quarta, comunicar ao juiz eleitoral, que providenciará imediatamente as ocorrências cuja solução deste dependerem. Quinto, remeter à junta eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados durante a recepção dos votos. Sexta, autenticar, com a sua rubrica, as cédulas oficiais e numerá-las nos termos das instruções do Tribunal Superior Eleitoral. Sétima, assinar as fórmulas de observações dos fiscais ou delegados de partido, sobre as votações. Oitava, fiscalizar a distribuição das senhas e, verificando que não estão sendo distribuídas segundo a sua ordem numérica, recolher as de numeração intercalada, acaso retidas, as quais não se poderão mais distribuir. Nona, anotar o não comparecimento do eleitor no verso da folha individual de votação. Incluído pela Lei nº 4.961, de 4 de maio de 1966. Artigo 128.
compete aos secretários. E, distribuir aos eleitores as senhas de entrada previamente rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva ordem numérica. Segunda, lavrar a ata da eleição. Terceiro, cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas em instruções. Parágrafo único. As atribuições mencionadas no N graus 1 serão exercidas por um dos secretários e os constantes dos números. Segunda e terceiro pelo outro. Artigo 129. Nas eleições proporcionais, os presidentes das mesas receptoras deverão zelar pela preservação das listas de candidatos afixadas dentro das cabinas indevassáveis, tomando imediatas providências para a colocação de nova lista no caso de inutilização total ou parcial. Parágrafo único. O eleitor que inutilizar ou arrebatar as listas afixadas nas cabinas indevassáveis ou nos edifícios onde funcionarem mesas receptoras, incorrerá nas penas do artigo 297. Artigo 130. Nos estabelecimentos de internação coletiva de rancenianos, os membros das mesas receptoras serão escolhidos de preferência entre os médicos e funcionários sadios do próprio estabelecimento. Clique no sininho abaixo e inscreva-se no nosso canal para receber os próximos artigos desta lei. Pedimos também que você curta e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer.